Aleluia! Glória! Glória ao nome do nosso Deus nessa manhã. Bom dia, queridos. Bom dia. Nós estávamos falando ontem, no áudio de ontem, sobre a qualidade, a característica da nossa fé, da fé em Cristo que nós temos, possuímos. A gente pode falar assim, a nossa fé, né? A gente fala a nossa fé, mas é uma força de linguagem, ok? Porque tudo que Deus nos concede, Ele quer que a gente chama de nosso, entende? Então não é errado dizer a nossa fé, mas na verdade quando a gente diz a nossa fé, a gente nunca pode esquecer que aquilo que é nosso é dele, vem dele, procede dele. Então eu quero que você entenda que a fé que um crente tem, ela é chamada de minha fé, mas na verdade é fé de Cristo, é a fé do Senhor, que eu chamo de minha, porque o que é dele é meu, passa a ser meu, mas eu sei que não é meu, gerado em mim. É isso que eu quero que você entenda. Nada disso é gerado em mim e em você, é gerado segundo o Espírito, é gerado pelo Espírito Santo, no meu espírito regenerado, entendeu? Essas são as coisas poderosas de Deus que Deus está ensinando a mim e a você. Embora o Senhor nos conceda o dom de mestre, para que a gente possa estudar e ensinar a palavra de Deus, eu, todavia, com humildade na presença de Deus, para falar sobre esses assuntos, eu não falo como um mestre, mas como um aprendiz. De maneira nenhuma eu me arrogo saber todas as coisas sobre um tema tão profundo. Portanto, eu estou ensinando, mas eu estou também aprendendo, como aquele que aprende. Aleluia. Entendeu, queridos? Eu queria que você pensasse um pouquinho sobre aquilo que eu falei para vocês no áudio de ontem, que todas as coisas que nós recebemos de Deus, todas as coisas que nós vivemos para Deus, partem de Deus. A nossa nova natureza não foi criada por nós, foi criada por Ele. Ele gerou uma nova natureza no nosso espírito, Ele concedeu a nós uma nova criação. Nós somos novas criaturas, não porque a gente conseguiu se remendar, mas porque Ele fez totalmente novo em espírito. Aleluia. Isso é maravilhoso. Por que é maravilhoso? Porque quando a gente acorda pela manhã, a gente também não vai tentar se remendar nessa coisa frágil e fraca, não. A gente vai se render ao que está feito, e aquilo que é frágil e quebrado vai se consertando por conta própria. Aleluia. Sem fazer força, sem fazer nada. Eu não estou aqui para remendar a velha natureza, eu estou aqui para entrar nessa nova natureza, e essa nova natureza vai destruindo o que é de mal, o que é errado, o que está fora de lugar, e vai acertando tudo pelo poder glorioso de um Cristo que habita em mim, entendeu? Por essa fé, esta fé gloriosa que habita em nós, entendeu? E é isso que eu tenho chamado a atenção desde ontem. A fé, ela é um dom de Deus, como a salvação também é. Por quê? Porque a salvação e a fé faz parte da salvação. Você nunca pensou nisso, mas eu vou ensinar para você. Fé não é somente uma parte humana que recebe o dom perfeito de Deus da salvação. Não, a fé é parte da salvação. Ela faz parte do pacote, porque é Deus que concede. Deus concede a graça, né, a salvação, e concede a fé para que a gente possa se apoderar dela. Tem que vir dele, não pode vir de nós. Está escrito, não vem de nós, ok? Para que ninguém se glorie. Ou seja, por que tem que vir dele? Porque senão a gente ia se gloriar, cara. Como eu tenho fé? Aleluia, eu tenho fé. Eu vejo muita gente se vangloriando da sua fé ao longo da vida.
não tem nem noção, tadinho, do que seja a fé, porque a verdadeira fé só pode vir de Jesus, portanto, se só pode vir como dom, Deus aniquila a vanglória, essa coisa do eu possuo, é meu, eu sei, eu consegui ter fé. Não, Deus aniquilou essa empáfia para que não haja vanglória diante dele, para que toda a glória, quando a gente fala toda, é total, toda a glória é dele, inclusive naquilo que a gente crê. Para que o homem não fale assim, eu consegui. Você está entendendo? Porque se o homem conseguir, é uma coisa, é uma obra sua. E a salvação não é pelas obras do homem. A salvação é pelas obras de Cristo, de Jesus. A nossa fé não é uma obra humana. Amém? Portanto, a gente está aqui aprendendo todo dia que esta fé sobrenatural, por que ela é sobrenatural? Porque ela não nasce da carne. Tudo que é natural é carnal, é de Adão. E tudo que é sobrenatural é de Cristo, é do Espírito. Olha que coisa bem dividida, né? Para a gente entender. Amém, queridos? Então eu queria que você pensasse comigo aqui, eu vou fazer um áudio rapidinho. Jesus estava andando um certo dia e chegou para ele um dos principais da sinagoga, que era chamado de Jairo. Isso está escrito no livro de Marcos, capítulo 5, versículo 22 em diante. Marcos 5, 22 em diante. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo, minha filha está moribunda, ou seja, está prestes a morrer. Eu rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. Então esse cara tinha uma filha que estava quase morrendo e esse cara chegou a Jesus, né? Você pode perceber que ele era um dos principais da sinagoga. A sinagoga era uma congregação de judeus da antiga aliança, ok? Ou seja, esse cara era religioso, ele vinha da linhagem, né, da crença do judaísmo. Mas ele olhou para Jesus e ele falou, esse cara é de Deus, esse cara tem poder. Ele reconheceu em Jesus o quê? Uma messianidade. É muito maravilhoso esse texto. E ele chega a Jesus e fala assim, põe a mão sobre ela para que ela sare e viva. Ele acreditava nisso de todo o coração. É interessante isso. Então você percebe que existe nesse homem uma coisa chamada fé. Pausa para o cafezinho. Jairo possuía uma fé. E Jesus sabia que essa fé que ele possuía estava sendo gerada pelo Espírito de Deus. Todo mundo que se achegava a Jesus era trazido pelo Espírito de Deus. O próprio Jesus revelou isso. O Senhor Jesus disse uma ocasião que ninguém poderia vir a ele se o Pai não o trouxesse, não iluminasse, não infundisse fé. Então, para que você entenda, toda vez que uma pessoa chegava para Jesus com aquela fé, é porque Deus estava operando previamente naquele coração. É isso que eu tenho explicado para você desde ontem. Entendeu? E Jesus então foi com esse homem. E uma grande multidão estava rodeando ele, Jesus. Só que no caminho uma mulher chega para ele, certo? E essa mulher, ela tinha uma enfermidade, né, um fluxo de sangue. Durante 12 anos essa mulher estava sofrendo com uma hemorragia crônica que não parava, uma menstruação crônica. Ela já tinha ido para muitos médicos, versículo 26, e tinha gastado todo o dinheiro que ela possuía, não tendo sucesso em nada, antes indo de mal a pior. Mas ela ouviu falar de Jesus.
e veio por de trás entre a multidão e tocou na sua vestimenta, porque ela dizia: se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu sararei. Veja que essa mulher também, ela foi preparada pelo Espírito, conforme tudo que você tem aprendido desde ontem. Ela não sabia dessa teologia, entendeu? As pessoas não precisam saber essa teologia, o entendimento. Toda vez que alguém tem fé genuína, essa pessoa não sabe, mas é Deus que está gerando. É o poder do Espírito Santo que está criando fé nessa pessoa. E aconteceu a mesma coisa com ela aqui. Ela dizia com a sua boca: se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu sararei. Veja que é ela que está determinando como que vai acontecer as coisas. Não é Jesus que está determinando. E ela veio por trás de Jesus, a multidão estava cercando Jesus, ela veio por trás de uma maneira sorrateira, sem ninguém perceber, foi se enfiando no meio daquelas pessoas e ela não podia fazer isso. Por que ela não podia fazer isso? Porque na lei de Moisés, toda mulher que estivesse no período menstrual não poderia tocar em ninguém. Toda mulher que estivesse com fluxo de sangue não poderia tocar em outras pessoas, porque ela tornaria essa pessoa impura cerimonialmente para o culto de Deus ou para as obras de Deus. Então, pela lei de Moisés, essa mulher não poderia tocar em ninguém, entendeu? Porque ela poderia ser apedrejada. Tudo bem? Mas ela decidiu romper essa barreira e quebrar a lei de Moisés. Na verdade, ela quebrou a lei de Moisés. Ela poderia ser, naquele momento, apedrejada. Por isso que ela fez de maneira oculta. Ok? Ela falou assim: eu vou tocar nas vestes desse homem e eu ficarei curada. Isso é fé. É uma fé do Espírito, não é da cabeça. Note que não existe na cabeça dela nenhuma objeção, falando assim: você é louca. Você entendeu? Note que a cabeça dela não tem a incredulidade que impedia essa cura. Por quê? Qual seria a incredulidade na cabeça de uma mulher dessa? Cara, se você for descoberta, você está lascado. Você vai ser apedrejada. Você vai ter problema. Essa incredulidade na cabeça poderia prejudicar completamente a sua fé. Entendeu? As dificuldades na mente são chamadas de incredulidade. Tá entendendo? E ela não tinha esse tipo de coisa. Você vê que ela resolveu passar por cima de todos os obstáculos mentais que poderiam impedir que ela tocasse as vestes de Jesus. E o que ela faz? Ela toca, ela se enfia por baixo, provavelmente agachou por baixo e pegou nas orlas do vestido de Jesus. E a palavra de Deus diz que logo se secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo já estar curado daquele mal. Percebeu? Ela tocou nas vestes conforme ela determinou. Eu queria que você percebesse aqui o seguinte: nesta situação aqui, Jesus, de fato, não está sabendo o que está acontecendo. Em todas as outras curas, Jesus ficou sabendo antes. As pessoas chegaram e falaram: eu preciso ser curado, não sei o quê. Jesus sabia conscientemente que ele estava curando, ele estava colocando a mão, ele estava determinando e tal. Mas neste caso, Jesus está inconsciente do fato de que essa mulher está se curando. Ela estava se curando pelo poder dele. Ela estava tirando o poder de Jesus para ela. Olha que coisa gloriosa. Por causa do quê? Por causa da sua fé sobrenatural, que Deus estava operando nela. Era Deus que estava operando no coração dela. E você vai perguntar: mas Jesus não sabe todas as coisas? Não, Jesus não sabia de todas as coisas, porque ele tinha, né, ele abriu mão das características divinas
do Deus Jesus e se submeteu ao homem Jesus. Isso também precisa ficar bem claro no entendimento bíblico, né? Jesus, durante o seu ministério, durante a sua vida, ele não operou como Deus, ele operou como homem, 100% ungido por Deus. Ele não tinha a onisciência. Quando ele sabia de coisas de maneira sobrenatural, era o Espírito Santo que falava para ele. Não era ele, Jesus, que estava usando a onisciência que ele sempre possuiu antes de encarnar. Então, neste caso aqui, Jesus não estava usando a onisciência. Ele não sabia de fato, entendeu? Quem estava tocando nele, entendeu? Então, Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, ou seja, Jesus percebeu que saiu dele poder. Ele percebeu isso, que saiu o poder dele. Voltou-se para a multidão e disse assim: quem tocou nas minhas vestes? E agora? Agora essa mulher ficou numa situação difícil, porque ela sabia que ela tinha feito algo errado, mas que esse erro estava sendo beneficiário. Aliás, esse erro estava trazendo benefício para ela. Ela foi curada, mesmo transgredindo. E todo mundo olhou para Jesus e falou: Senhor, o Senhor vê que a multidão te aperta e você pergunta: quem me tocou? E ele olhava ao redor para ver que fizera isso. Alguém me tocou de uma maneira especial. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo. Por que temendo e tremendo? Por causa disso que eu já expliquei. Porque ela estava sendo exposta e descoberta. Ela estava numa encrenca. Aproximou-se de Jesus, se prostrou diante dele e disse toda a verdade. Em vez de Jesus condená-la e falar: pessoal, pega a pedra aí e taca nessa mulher, Jesus disse assim: filha, a tua fé te salvou. Note que ele está chamando a fé dela de tua fé, mas essa fé tinha vindo de quem? Você já sabe que essa fé não veio dela, veio de Deus. Foi uma concessão divina. Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Aleluia. Então você notou aqui que ela exerceu fé. Ela venceu todas as incredulidades da sua mente, que poderiam ser muitas. Se você estivesse na situação dela, talvez a incredulidade, as barreiras mentais poderiam impedir a tua cura. E ela destruiu todos os obstáculos e objeções e barreiras, inclusive, entendeu? Transgredindo a lei de Moisés para se achegar a Jesus Cristo. E tem muita gente que tem dificuldade nisso, entendeu? Mas, estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? Note aqui, chegaram um pessoal lá da casa do Jairo e falou: cara, tua filha morreu, para de perturbar Jesus, né? Então eu quero que você perceba como que a incredulidade que existe nas mentes ao redor de você, ou ao redor da gente, pode querer atrapalhar a fé que está no nosso coração. Porque essa frase aqui deles é a frase de cabeças incrédulas, ok? É a frase de pessoas que enxergam a morte como a palavra final. E Jesus não enxerga a morte como palavra final. Eles falam assim: para de perturbar o mestre, porque acabou, chegou o fim, não tem mais jeito, morreu, morte é morte, entendeu? E assim é a mentalidade meramente humana. A mente humana carnal, cheia de incredulidade, pode atrapalhar a tua fé, as pessoas ao redor. E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Eu quero que você preste atenção nessa frase gloriosa de Jesus Cristo, porque ela ensina para nós
tudo aquilo que eu ensinei no áudio de ontem. Jairo estava com uma fé poderosa dentro dele, concedida por Deus. E Jesus percebeu isso. Mas Jesus falou a seguinte frase: não temas, crê somente. Sabe o que significa isso? Significa que nós podemos, ao mesmo tempo, ter fé e incredulidade rolando ao mesmo tempo, em áreas diferentes do nosso ser. E é exatamente isso que eu estou trazendo para você desde o áudio de ontem. Jesus confirmou isso que eu expliquei para você ontem. Ele queria dizer para Jairo o seguinte: Jairo, dentro de você existem duas forças contrárias que estão agindo agora, neste exato momento. Quando você ouviu a notícia que a tua filha está morta, se levantou na tua cabeça um medo, um temor de que a coisa acabou, de que não há mais solução. Esse medo chegou na tua cabeça. Eu, porém, estou te dizendo, não temas, crê somente. Eu estou dizendo para você o seguinte: lute contra esse medo na cabeça e mantenha somente a fé do Espírito. Vou repetir isso. Lute contra o medo que está na tua cabeça. Remove ele, combate ele e procure manter poderosamente somente essa fé do Espírito. Por quê? Porque as duas coisas estavam acontecendo, e isso acontece comigo, com você e com todo mundo. Por quê? Porque nós podemos ter muita fé no Espírito, lá dentro do nosso Espírito, mas a nossa cabeça pode estar poderosamente cheia de temores por causa da situação externa. Nós não... A fé, ela não é produzida pela cabeça humana. Por isso que Jesus falou assim: elimina esse fator medo e mantenha somente a fé acesa. Entende? Elimina da tua mentalidade a incredulidade e crê somente. Porque esse temor era uma incredulidade. Por que incredulidade? Por causa dos fatores naturais, aquilo que eu expliquei ontem. Desde pequeno a gente sabe que morte é morte, né? Desde pequeno a gente sabe que morreu, morreu, não tem mais jeito. Quem morre, morre. Quem morre, acabou. Não é isso que é a cabeça humana. Essa é a informação que está dentro da cabeça humana. Mas Jesus não pensa com a categoria meramente humana, normal, natural. Entendeu? E é isso que eu quero trazer para você. Então essa frase, não temas, crê somente, é uma frase que tem que estar na nossa cabeça o tempo inteiro. Porque no momento que a gente precisa exercer fé, vai ter uma luta da mente. E Jesus vai falar para mim e para você: não seja incrédulo, crê somente. Ou seja, não permita a incredulidade da mente subjugar a fé interior, a fé do Espírito, a fé da palavra. E aí, Jesus não permitiu que ninguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Percebe que ele falou o seguinte: não vamos lá na casa desse homem, eu não vou levar ninguém comigo, a não ser 3 pessoas de fé. Porque eu quero que você entenda que gente incrédula também atrapalha a manifestação sobrenatural. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço. E os que choravam muito, pranteavam, porque as pessoas eram pagas para chorar. Ainda tinha isso, né? As carpideiras eram pagas para ficar chorando, fazer aquele teatro todo. E entrando Jesus disse: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Aleluia, Jesus é maravilhoso. O que Jesus fala ele contraria a mente carnal 100%.
quando ele disse que a menina não estava morta, mas dormia, todo mundo que parou de chorar e começou a rir. E riam-se dele, porque... E riam-se dele, porém. E ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. Presta atenção, que esse pessoal que ficou tirando sarro e rindo daquilo que ele falou, não teve a oportunidade de Jesus de entrar no quarto. Olha só, Jesus tendo feito ele sair, vai para fora, todo mundo, não quero vocês aqui não. Sabe, eu quero dizer para você que a incredulidade da tua cabeça atrapalha a fé de Cristo. Mas não somente isso, a incredulidade das pessoas ao redor atrapalha a nossa fé, atrapalha o fluxo de fé do Espírito, atrapalha milagres. Incredulidade de gente ao redor negativa, que só enxerga a impossibilidade, é um tremendo peso para a fé. Você tem que se livrar disso. Em todas as ocasiões que os homens de Deus tiveram que fazer milagres tremendos, eles tiravam fora as pessoas negativas e incrédulas para fora do quarto e do local onde eles iriam ter que orar por uma pessoa morta ou por uma pessoa muito enferma. Entende? E tomando a mão da menina, disse: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. E Jesus mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe desse de comer. Então nessas duas passagens, né, tanto da mulher do fluxo de sangue, quanto dessa menina, você percebe os princípios que eu tenho ensinado desde ontem. Você percebe o que é fé. No caso da mulher do fluxo de sangue e do Jairo, Jesus sabia que essas duas pessoas estavam movidas por uma fé sobrenatural. Deus coloca primeiro a fé no teu espírito para que essas coisas aconteçam, mas você também percebe fatores contrários. Você percebe como que essa mulher do fluxo de sangue, ela venceu a incredulidade da mente. O medo que ela tinha de ser pega, de ser apanhada em flagrante. Ela teve que vencer isso na cabeça dela, e eu quero que você entenda isso. Isso poderia servir como uma tremenda incredulidade para ela. E esse Jairo, quando ele soube a notícia que a menina morreu, a mesma coisa, a cabeça dele ficou pirada. Não é assim que acontece? Chega uma notícia para você, uma notícia ruim, uma notícia que pelas vias naturais o negócio fechou, não tem mais jeito, não sei o quê, e deu ruim. A cabeça humana imediatamente se enche de uma perspectiva negativa, e Jesus fala assim: não temas, crê somente. Essa mentalidade de Cristo do não crer, não temer, crer somente, é a mentalidade da pura fé espiritual divina, de não enxergar as coisas pelo prisma meramente humano, de enxergar as coisas pelo prisma da capacidade sobrenatural do poder de Deus. E eu quero que você guarde isso, porque tudo que eu estou falando está se formando em você, um quadro de como opera essa fé sobrenatural de Jesus. Entende? Existem fatores que contribuem para a manifestação da nossa fé espiritual. Pessoas negativas e malignas ao nosso redor atrapalham o fluxo. Você sabe que a Bíblia, ela diz que Jesus não realizou muitos milagres em Nazaré, a cidade natal de Jesus. Ele não realizou muitos milagres ali pela seguinte razão: não é porque ele não queria, não é porque Deus não tinha poder de realizar milagres através dele, mas é que a incredulidade do povo ali naquela cidade era muito grande. Está escrito, ele não realizou por causa da incredulidade deles.
Por que eles eram incrédulos? Porque eles não viam Jesus como alguém de Deus. Eles enxergavam Jesus como filho do carpinteiro, filho da Maria. Ah, esse cara aí é o... Entendeu? Essa familiaridade com Jesus, eles enxergavam Jesus segundo a carne e não segundo o Espírito. Isso traz uma tremenda incredulidade. Tá entendendo? Então são vários fatores que influenciam a manifestação da verdadeira fé. Entendeu? Nós temos que eliminar da nossa cabeça essa incredulidade natural que a nossa cabeça possui. Então eu diria para você o seguinte: não é que você vai crescer na fé, a fé é uma coisa só no Espírito, mas você precisa crescer no sentido de ganhar a sua mente para a fé, para o Espírito. Nisso você pode crescer. Como é que você cresce nisso? Você precisa todos os dias, entendeu? Utilizar novas medidas da fé para vencer a tua cabeça incrédula. Então faça um propósito, não um propósito de voto, não é isso que eu estou falando. Procure falar para Deus: Senhor, eu reconheço que a minha cabeça é muito incrédula, ela aprendeu desde criança que as coisas difíceis são difíceis e o que é impossível, mas eu quero mudar isso contigo. Me ajuda nesse dia a colocar em prática alguns pedidos, alguma coisa que vai expandindo na minha cabeça a fé e vai demolindo essa incredulidade. Começa com coisas pequenas. Você sabe que tem gente que considera uma gripe menos do que um câncer, né? Então a pessoa fala assim: eu vou orar por uma gripe, porque eu não consigo orar por um câncer. A pessoa pensa que gripe para Deus é mais fácil de curar do que um câncer. Você está entendendo o que eu quero dizer? Na cabeça humana funciona assim, a cabeça meramente humana, racional. Para Deus, curar uma gripezinha, uma dor de cabeça, é mais fácil do que curar um câncer. Mas na verdade não. Na verdade, para Deus, curar uma gripe e curar um câncer demanda o mesmo poder. Deus não tem dificuldade alguma de curar essas duas coisas. Mas na cabeça humana, a incredulidade da cabeça humana, ela é maior em relação ao câncer, porque por causa da gravidade que a cabeça entende como dificuldade. Entende o que eu quero dizer? Então, as pessoas geralmente começam a vencer a sua incredulidade de uma coisa que na cabeça delas é menor para o maior, do pequeno para o grande. Entende? E Deus entende que você pensa errado, pensa desse jeito. Então comece do pequeno para o grande. Comece a falar: Senhor, eu preciso ter fé para uma coisa pequena hoje, para uma coisa média amanhã e para uma coisa grande depois da manhã. Eu preciso vencer na minha mente, porque o problema não é meu espírito, o problema é minha cabeça. Entendeu? Eu preciso ir crescendo na minha mente, numa manifestação de fé crescente na cabeça, não no espírito. Eu tenho visto sempre muitos testemunhos de pessoas que usam a fé para as várias áreas da vida. Entendeu? Essa mesma fé que nos salva, ela é a única fé que nós recebemos. Ela tem que servir para a nossa salvação, depois ela tem que servir para a área de finanças, ela tem que servir para a área de relacionamentos, ela tem que servir para a área de circunstâncias na vida. É uma fé só. Nós não temos várias fés. Nós só temos uma fé, a fé de Cristo. E esta fé que nos salva, nos leva ao céu, esta fé tem que servir para curar, ela tem que servir para vencer na área financeira, na área de prosperidade, na área de relacionamentos, na área de circunstâncias difíceis, na área de... Enfim, esta fé tem que servir para todas as áreas da nossa vida. E nós vamos perceber que para cada área da nossa vida nós vamos ter uma certa dificuldade mental, que é chamado de incredulidade.
E Jesus está falando para nós assim: não temas, crê somente. Diminui essa incredulidade da cabeça para que a fé possa ter livre curso. Entende? É por isso que serve o jejum. Jejum não é um exercício para aumentar fé. Jejum é uma disciplina para diminuir a incredulidade da cabeça. Entende? Para que serve o jejum? Tem gente que pensa assim: vou fazer jejum porque aí minha fé vai aumentar. Não. O jejum pode ajudar a diminuir a incredulidade da tua cabeça. Por quê? Porque o jejum ajuda você a presidir sobre o teu corpo e mente, a trazer a mente cativa. Quando você jejua, você tem mais poder espiritual para trazer a mente dentro de uma prisão. Você vai prender a tua cabeça dentro da fé, dentro do território do espírito. Você tem poder de subjugar o teu pensamento carnal com mais facilidade. Você tem o poder de pegar aqueles pensamentos todos incrédulos, todos medrosos e trazer poderosamente. O jejum tem essa característica de ajudar você a subjugar a mente carnal. Não é que o jejum vai fazer a tua fé crescer. Não. O jejum vai fazer com que a tua mente seja subjugada ao Espírito, ou seja, você vai diminuir a tua incredulidade mental. É por isso que Jesus falou lá em Mateus que esse tipo de incredulidade não sai a não ser pelo jejum e oração. Ele não está falando desse tipo, essa casta de demônio, não é essa casta de incredulidade, esse tipo de incredulidade mental. Ela sai pelo jejum, e o jejum e a oração diminuem a nossa incredulidade mental. Amém? Então eu quero que você pegue tudo isso, porque isso faz parte da maneira poderosa que você vai aprender a usar a fé que Jesus te deu, essa fé que é única. É a fé que te salva, é a fé que te faz andar diariamente com Deus, é a fé que te faz orar em outras línguas, é a fé que te faz curar enfermos, é a fé que te faz viver em espírito, andar em vitória, em triunfo, é a fé que te faz orar por outros e ter vitória. Tudo isso é uma fé só, é a fé de Cristo. E você precisa todos os dias aprender a trabalhar a tua mente, para que essa mente seja completamente espiritualizada, unificada, ok? Sincronizada com a tua fé do Espírito, alinhada. Por quê? Porque ela aprendeu a ser completamente desalinhada. A tua boca fala uma coisa, a tua cabeça pensa outra. Entendeu? A tua boca fala em nome de Jesus que aconteça tal coisa, mas a tua cabeça está falando: não vai acontecer nada não, eu não acredito nisso. A tua cabeça está dizendo isso. Está entendendo? E eu quero que você aprenda a colocar a ordem nessa cabeça teimosa, carnal, diabólica, rebelde, que não consegue acreditar em coisas gloriosas, que acredita só no que o natural diz. Acredita nas evidências naturais, nas evidências da dor, da doença, da impossibilidade, da inferioridade. Jesus nos deu uma nova natureza, uma nova criação, para que a gente aprenda a andar de maneira sobrenatural, gloriosa, triunfante. E é isso que eu desafio a minha própria vida e desafio a tua também, para que a gente seja instrumentos verdadeiros do Senhor nesse mundo tão necessitado. Amém, queridos? Pensa nisso. Escuta esse áudio novamente, mas escuta ele em conexão com o áudio de ontem. O áudio de ontem se chama Jesus concede a sua fé a você. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.